Bom, gente, hoje é sexta-feira e hoje eu tenho que estudar 1 hora de geografia e 3 horas de química. Inicialmente, nessa primeira hora, eu vou começar assistindo aqui essas 3 aulinhas de resolução de exercícios e depois mais essas 3 de exercícios mais aprofundados. Então, nessa primeira hora de química, eu vou estar fazendo isso. E aí depois a gente tem uma pausa aí de 20 minutinhos. É isso, gente. Então, bora lá. Uma hora depois. Gente, eu assisti as aulas essas de resolução de exercícios, porém, eu não consegui responder as questões do simulado. Tipo, eu respondi 3, mas teve 2 que eu não entendi nada. Meio estranho, porque é um simulado da unidade, mas algumas coisas eu não peguei muito bem. E também, algumas dessas aulas de resolução de exercícios que eu vi, acho que só essas 2 aqui eu consegui prestar atenção, porque essas outras aqui, gente, eu assisti capengando. Teve uma que eu acho que foi essa ou essa aqui. Por um segundo, fiquei assim com o olho fechado, meio que quase dormindo. Então, tipo, eu fiquei com muito sono mesmo. Eu tentei assistir as outras escrevendo pra ver se eu conseguia ficar acordada assim. Aí deu tempo de 1 hora de estudo e aí eu fui fazer meus 20 minutos de intervalo. E nisso eu resolvi fazer café. Também peguei esses biscoitinhos aqui, gente, porque não dá, gente. Eu cogitei a ideia de dormir, mas sempre quando eu tento dar um cochilo, eu acabo, tipo assim, o que era pra ser um cochilo de 30 minutos vira sono profundo de 4 horas. Não sei se eu vou reassistir as aulas, eu não sei bem o que eu vou fazer, gente. Se eu já avanço, eu tento reassistir, porque na verdade, se eu for reassistir, eu vou ter que escrever, porque eu vou ter que ir pegando bem ali os detalhes, colocando as informações no papel, porque tem umas coisas que eu não entendi mesmo. E aí vai ser uma coisa ali mais prática de assistir, anotando e pesquisando. Então, eu tô pensando de tomar o meu cafezinho, já seguindo pra outra parte, aí depois eu volto de novo pra cá. E aí, como vai ser início de conteúdo, eu acredito, ou pelo menos espero, que vai ser um pouco mais fácil, por isso que vai ficando mais complicado. Então, acho que eu já vou começar aqui assistindo essa primeira aula aqui. Enquanto eu tomo meu cafezinho, a gente vai pro segundo round de química aqui. Então, mais 1 horinha de aula de estudos de química. Então, bora lá. Sad to think what the state of rock and roll will be in 20 years from now. It just seems like when rock and roll's dead, the whole world's gonna explode. It's already so rehashed. 2 horas depois. Voltando aqui, gente, fazer uma pausinha aí de 20 minutos. Gente, se passou um pouquinho mais de 1 hora, na verdade. Eu acho que até um pouquinho. Acho que bem mais que um pouquinho. E, tipo, eu não tô dando grandes avanços, né? Eu ainda tô ali na primeira aula, permaneço na primeira aula. Mas, assim, o que acontece é que esse professor em específico, eu não consigo entender muitas coisas, assim, nas aulas dele. Raramente eu entendo. Algumas poucas vezes eu consigo entender, assim, e assistir aula bonitinho, só ele. Só que, né, como de costume não é uma novidade, como eu disse, poucas vezes que eu consigo entender bonitinho mesmo. Não estou entendendo. Também, juntando um pouco que eu tenho muito problema de concentração. Dependendo da forma como explica, de como começa a explicar e tudo mais, eu fico bem confusa, eu não consigo entender nada. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pesquisar o conteúdo no YouTube. Então, pesquisei aqui outros vídeos. Eu assisti esse aqui, assisti esse daqui também. Uma coisa que acontece muito é que, tipo assim, eu tenho umas dúvidas muito aleatórias, e aí, se eu vou seguindo a aula com essa dúvida aleatória, eu fico pensando nessa dúvida aleatória e não consigo seguir com a aula. E aí, como é que faz se eu não tô aqui com um professor na minha frente, sabe? Mesmo que eu tivesse, eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida, então provavelmente eu não perguntaria. Então, por isso que, na verdade, eu prefiro bem mais estudar, assim, em casa. Apesar da minha dificuldade de concentração, eu prefiro, porque se eu tenho alguma dificuldade, eu começo a caçar no Google, começo a caçar no YouTube,
explicações pra essas minhas duvidazinhas aleatórias que às vezes você tem e não tem como o professor explicar ali na hora. E uma coisa que eu gosto muito de usar é o ChatGPT. Nossa, gente, eu uso muito o ChatGPT. Mas eu não tô entendendo nada, tipo, às vezes, sei lá, aí eu vou lá e coloco assim, mano, explica como se fosse pra uma criança, explica como se fosse uma pessoa muito burra. E aí ele vai e explica o negócio detalhadamente, e, tipo, eu consigo fazer qualquer pergunta, perguntar qualquer tipo de coisa. Então, assim, gente, uma coisa que eu recomendo muito pra vocês é usem o ChatGPT. Assim, tipo, se você também tem essas dificuldades, assim, de entender as coisas, o ChatGPT ajuda muito, porque ele explica essas coisinhas aleatórias, ele também monta pequenos resuminhos práticos pra você, ele monta até exercício se você pedir, então eu gosto bastante de usar ele. Fiquei fazendo essas pesquisas, essas perguntas pra ele. Eu tava fazendo pelo celular, nem mostrei pra vocês fazendo, porque eu acho mais prático pelo celular do que no computador. Acho que eu falei demais, mas basicamente isso, passei um pouquinho do meu tempo e agora eu vou fazer uns 20 minutinhos aí. Na verdade, eu já perdi uns 5 minutos aqui só falando com vocês, né? Mas eu vou fazer uns 20 minutinhos aí de intervalo e depois eu volto pra terminar de estudar aí.